Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. O fascismo tupiniquim dos integralistas. A superação de nossos pracinhas no fronte. E em tempo de balas, nem a bola escapou. Neste terceiro capítulo, a tentação totalitária. Onde foi que o austríaco Adolf Hitler encontrou o veneno para intoxicar a Alemanha, parte da Europa e incendiar o mundo? Hitler não inventou o racismo, apenas modernizou as teorias sobre a inferioridade de certas raças. Hitler não procurou a política. A política foi atrás dele quando, logo depois da Primeira Guerra, fez um curso para líderes antibolcheviques. Juntou as duas paranoias e com elas criou uma doutrina segundo a qual o comunismo era uma invenção dos judeus para dominar o mundo. Ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães de direita, depois o transformou no Partido Nacional Socialista. Em apenas 12 anos, era dono da Alemanha e liquidava com a República de Weimar, assim batizada para homenagear o romântico Goethe. Professor primário, jornalista, panfletário, Benito Mussolini era um inflamado socialista e depois da Primeira Guerra, inspirado nas glórias do Império Romano e na ideia do fácil, feixe, criou o Partido Fascista, federação de grupos de combate inspirados numa combinação de patriotismo, corporativismo, sindicalismo nacional e anticomunismo. Rivais no início, os dois tiranos depois se uniram graças ao ódio à democracia e ao capitalismo. Acreditavam-se predestinados e imbatíveis. Apostavam na propaganda, na demagogia, na convocação das massas para a política das ruas. Embora a Alemanha fosse uma potência econômica, quem se saiu melhor na exportação de ideologias foi Mussolini, servido pela cultura latina e pelo apoio da Igreja Católica depois da concordata com o Vaticano. O seu fascismo chegou à Polônia, à Romênia, à Hungria, a Portugal, à Espanha, espalhou-se pelo novo mundo graças à profusão de ditaduras e caudilhos. O Partido Fascista Brasileiro, dos integralistas, chegou a contar com 600 mil afiliados. A tentação totalitária avançava pela direita, pela esquerda, alimentada pela crença de que a democracia liberal era uma falácia, incapaz de evitar a debacle financeira de 29 e melhorar as condições de vida das multidões de desempregados e famintos. A democracia liberal foi efetivamente uma falácia ao acreditar que as duas bestas totalitárias seriam úteis. Chocaram os ovos da serpente e, quando quiseram reagir, tarde demais. Em busca do Eldorado americano, sucessivas ondas de imigrantes europeus e orientais serviram de pretexto para fortes movimentos xenófobos, racistas. A palavra gringo entrou para o nosso vocabulário de ofensas e de manifestos políticos. Num cenário tão favorável ao autoritarismo, uma surpresa. O Brasil passa para o outro lado, rompe relações com o eixo, enfrenta o cerco dos submarinos alemães e entra entusiasmado num conflito que se trava lá no outro lado do mundo. O V da vitória chegou até nós não apenas como símbolo da resistência ao nazifascismo europeu. Apenas 5 meses depois do fim da guerra, no velho mundo, desaba a ditadura do Estado Novo e termina um ciclo autoritário de 15 anos. A luta pela democracia lá fora foi decisiva para criar uma democracia aqui dentro. O fracassado golpe militar comunista de 1935 criou no Brasil uma histeria que facilitou a aproximação de Vargas com o nazismo e o fascismo. Será que a intentona foi o pretexto que o Vargas precisava para dar uma endurecida? Inclusive para a lei de segurança e essas coisas todas? Certamente.
Eu penso que sim. Até penso também que a proporção da chamada intentona como movimento de oposição... Foi mínimo, bem restrito. Mas deu a Vargas os argumentos que ele desejava. Foi extraordinariamente importante para o Vargas para continuar governando o Brasil com pulso forte. A Guerra Civil na Espanha reforçou os setores reacionários da Igreja e fortaleceu a convicção dos militares de que a legislação era insuficiente para reprimir sublevações. Temos aí uma alternativa do governo de assumir um posicionamento de direita muito mais próximo, não é, do que seria o modelo fascista de um modo geral, e o encaminhamento para simpatias para com Franco vão reforçar essa situação. Os serviços secretos do Exército, infiltrados de integralistas, inventaram uma falsa conspiração, o Plano Cohen, nome judeu para um suposto golpe comunista. Getúlio Vargas queria um pretexto para continuar no poder e anular as eleições do ano seguinte. O ministro da Guerra, general Eurico Dutra, e o seu chefe do Estado-Maior, Góes Monteiro, eram seus avalistas. O fascismo já ocorria na Itália e o nazismo tomaria a Alemanha logo no começo de 1933. De outro lado, nós tínhamos a União Soviética já há bastante tempo, mas exportando a Revolução. E esse clima internacional chegava ao Brasil e se juntava, de um lado com as esperanças, de outro com as transformações, de outro com as tensões que são até esperadas numa sociedade que se transforma, e o resultado é que, de certo modo, há um caldeirão. Congresso fechado, Constituição cancelada, estava criado o Estado Novo, o mesmo nome da ditadura portuguesa liderada por Salazar em 1933. Foi o primeiro choque que me deu esse horror à ditadura, né? Porque o que? A ditadura simplesmente... Ninguém conversava sobre, porque não existia política. Conversava sobre quê? Claro. Você não tinha congresso, não tinha partido, não tinha nada. Jornais censurados. Jornais censurados. Conversava-se política onde se conspirava. A nova Constituição, inspirada na Carta Magna polonesa, foi logo chamada de polaca. Mussolini fazia escola. A censura também corria solta. A obra-prima de Charles Chaplin, O Grande Ditador, levou quase 2 anos para ser exibida no Brasil. A nossa ditadura, a ditadura varguista, achava que a mensagem veiculada no filme da crítica ao ditador poderia afetar a imagem do Vargas. O até então diretor do DIP, o Major Coelho dos Reis, achou que algumas cenas do filme desmoralizavam demais as Forças Armadas. Mas certamente assim, o grande medo, o grande perigo para a segurança nacional seria a penetração do ideário comunista aqui no Brasil. Não que o filme fosse comunista, até acredito que não era. Chaplin não era comunista. Mas para a nossa versão tupiniquim, né, de um governo ditatorial, qualquer possível conotação política comunista do filme era muito perigosa para a época. O que levou as pessoas a assistirem O Grande Ditador foi a curiosidade. Por que foi tão falado? Por que essa censura foi tão forte contra o filme? As pessoas sabiam disso. Os órgãos de imprensa noticiavam isso o tempo inteiro. Foram aí 3 anos dizendo que o filme não chegava no Brasil porque foi censurado. A simpatia pelo eixo era tanta que nossos soldados eram levados ao cinema para assistir a filmes de propaganda nazista. Foram exibidos filmes da Guerra de 36, da Guerra da Espanha. Da Guerra da Espanha. Da eficiência das tropas nazistas na Espanha, da luta na Espanha e, finalmente, cenas também das primeiras hostilidades da Segunda Guerra Mundial. Com a Polônia, né? Bom, os cadetes assistiram à sessão e, no ápice da propaganda, houve uma ensurdecedora vaia. Era forte o círculo fascista em torno de Vargas. O chefe de polícia, Filinto Miller, era abertamente pró-nazista. O ministro da Justiça, Francisco Campos, não escondia a inclinação para o fascismo italiano e muito perto do presidente, porém longe dos holofotes, estava Lorival Fontes, jornalista culto, hábil,
adepto do fascismo antes mesmo da criação da Ação Integralista. Em 1934, passou a dirigir o famigerado DIP. O DIP estava encarregado de fazer o controle do que saía na imprensa, né? O DIP estava encarregado não só de fazer o controle, mas era ele também encarregado A Hora do Brasil, era ele que fazia, era responsável pela Hora do Brasil, que era o programa radiofônico que dava informações sobre as atividades do governo, né? Era ele que fazia também todas as manifestações populares e cívicas, estava a cargo do DIP, né? Agora, tinha um outro lado que era por ali que você fala que os jornais nem todos eram censurados. Que em 1938, a gente tem que lembrar que houve um decreto de Getúlio que todos os jornais teriam isenção para importar papel se tinham que pedir a autorização ao Ministério da Justiça. Era ali que era o controle da imprensa. Porque quem não se colocava ao lado do governo não tinha isenção do papel, né? Lorival Fontes não era ministro, portanto, não deveria participar das reuniões ministeriais presididas por Getúlio Vargas. Ele operava no Palácio Tiradentes, sede do DIP, era o homem forte do regime, porque controlava a imagem do regime, por isso era apelidado o Fala Sozinho. Ele era um fascista teórico, sem ódios, um Dr. Goebbels atenuado, eficientíssimo. Oswaldo Aranha, amigo pessoal de Getúlio Vargas, participou da Revolução de 30, conselheiro, além de ministro, tinha uma íntima relação com Getúlio Vargas e o influenciava. E Getúlio Vargas, assim como manobrava os Estados Unidos e a Alemanha, ele manobrava também os dois auxiliares, um teórico fascista, outro um liberal assumido. Oswaldo Aranha é indicado para embaixador nos Estados Unidos. Lá, evidentemente que no convívio lá nos Estados Unidos, eu acho que até se reforça toda essa convicção da democracia e do liberalismo. E realmente ele é apanhado de surpresa com a famosa polaca, anunciada em 10 de novembro de 1937, e ele renuncia ao posto. Vargas convenceu-o a ficar ao seu lado como ministro das Relações Exteriores, para assim neutralizar o poderoso lobby político-militar pró-eixo. Se você vê o comentário dos diplomatas estrangeiros, é sempre no sentido que o Getúlio, mesmo ali, deu uma mensagem, olha, eu não estou totalmente autoritário. O integralismo versão cabocla do fascismo começou em São Paulo, em 1932, criado pelo poeta nativista Plínio Salgado. Em pouco tempo, espalhou-se pelo Brasil inteiro. Depois de 1934, principalmente, o integralismo vai se manifestar dentro de instituições. E temos no Exército, por exemplo, na Escola Militar do Realengo, por exemplo, a emersão de duas forças, uma de esquerda e uma de direita, e a de direita caracterizada muito já por militares que aderiram ao integralismo. E o integralismo incorporava segmentos da sociedade, alguns aparentemente contraditórios, como a própria igreja. Os integralistas editavam mais de 100 jornais e uma dúzia de revistas. Os camisas verdes usavam uniforme e seu símbolo era a letra grega sigma, significando soma. A juventude integralista marchava nas ruas das principais cidades levantando o braço na saudação Anauê, que na língua tupi significa estou aqui. O fascismo passa a ser uma alternativa para os grupos, então, italianos, metropolitanos, habitantes de uma metrópole que tinha, enfim, toda uma economia a seu serviço, é que, então, vamos aderindo a determinadas manifestações. O fascismo tem uma face, se não me engano, mais palatável aos latinos como um todo. E, por mais brutal que tenha sido, tinha uma certa áurea civilizada. E ainda que especialmente italiano em sua origem, ele não foi tão nacional com o tempo. Essas ideias fascistas são selecionadas, elas são refeitas, adaptadas
Mas, de qualquer forma, as ideias fascistas têm, no Brasil, muito mais vigor do que teriam as ideias nazistas também em ascensão na Europa. A disseminação das ideias fascistas não se limitava às capitais. No interior do Brasil, fazendeiros encampavam o ideal de Hitler. Um exemplo é a Fazenda Cruzeiro do Sul, em Paranapanema, a 300 quilômetros de São Paulo, que pertencia a uma influente e tradicional família carioca. Aqui o símbolo nazista era exibido em bandeiras, nas marcas do gado e até nos tijolos das construções, como descobriu por acaso o atual proprietário. O tijolo começou quando eu fui criar alguns porcos aqui dentro, numa casa velha. Aí fechei as portas, travei, deixei a janela aberta e pus os porcos para criar. Aí a surpresa veio no outro dia, quando eu vim para tratar, eles se assustaram e acabaram derrubando a parede, que já tinham começado a comer tijolos, né? Aí quando caiu a parede, a correria saiu nos porcos e de repente eu vejo a swastika nazista no interior de São Paulo, né? E um susto tremendo. Fiquei pasmo, observando o que podia ser, porque é uma história, faz parte da história do mundo, porém um lado podre da história, né? Mas mesmo assim veio a curiosidade de saber o porquê aqui, nesse fundão do Brasil, ainda existe resquício disso. Em outra fazenda dos mesmos donos da primeira, a mão de obra era semi-escrava. Os trabalhadores eram meninos retirados de um orfanato do Rio com a promessa de uma vida melhor. Eu apanhava de chicote, palmatório, às vezes ficava preso, ajoelhado em cima de semente de milho, né? Com os dois braços abertos. As crianças eram obrigadas a vestir o uniforme integralista e tinham que participar de solenidades. Eles mandaram fazer a roupa, a calça branca, a camisa verde e um bibi com um emblema de um lado. Era um M no emblema. Então, para a gente encontrar com a pessoa tudo aí, a gente tinha que dizer, não era bom dia nem boa tarde, era na oi. Com toda a minha ignorância, eu vejo que, apesar de ser uma história triste, mas não pode ser esquecida, porque fica por muitos e muitos aí ficar sabendo que isso existiu, isso não é piada, não é conto de fada, isso daí realmente, a desgraça foi muito maior do que a gente pode imaginar, né? Certos de que representavam a maior força política no país, os integralistas não se conformam com o cancelamento das eleições nas quais Plínio Salgado seria candidato. Tentam tomar o poder, querem invadir o Palácio da Guanabara e matar o presidente. Vargas comanda a resistência com armas na mão. No dia do marinheiro, 11 de junho de 1940, a bordo do navio Capitânia Minas Gerais, o presidente faz um discurso antidemocrático. Que ele dizia que o tempo dos liberalismos tinha acabado. Tinha acabado. O Mussolini mandou um telegrama para ele. O tempo do liberalismo tinha acabado. Quer dizer, eu estou ao lado dos totalitários, né? Claramente. Quando ele faz esse discurso, os americanos se assustam muito. Aliás, o Oswaldo Aranha tem que fazer todo um trabalho de explicação. O embaixador em Washington, o Martins, teve que fazer um milagre para dizer Martins que era para uso interno, que não era para uso externo. Mas eles se assustaram. Começam as negociações para o financiamento americano da primeira usina siderúrgica brasileira em Volta Redonda. Depois do intervalo, a fascinação com o fascismo acabou quando os navios brasileiros começaram a ser afundados. E o fim do pacto Hitler-Stalin põe os estudantes na rua para combater o eixo. Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. A guerra, antes tão distante, chega até nós. Submarinos alemães atacam no Atlântico Sul e brasileiros são mortos. O país se tornara inimigo do eixo após se aliar aos Estados Unidos. O resultado desta aproximação fica claro na Conferência Pan-Americana de Chanceleres no Rio, em janeiro de 42. Movidos pelo alto idealismo pan-americano, os representantes das 21 repúblicas americanas, sob a presidência do Sr. Getúlio Vargas, iniciaram seus trabalhos e hão de resultar em benefícios inúmeros ao mundo inteiro. Oswaldo Aranha comandou a ofensiva em favor do rompimento das relações com o eixo,
contrariando a posição argentina, sempre simpática à Alemanha. Foi claríssimo que, mesmo durante a reunião, vários elementos do Ministério e o próprio Vargas estavam hesitantes de romper relações. E aí é que o papel do Oswaldo Aranha é crucial. Ele realmente força a mão. Então tem no Diário do Getúlio uma hora que ele diz assim: Oswaldo quer me convencer do rompimento. E aí ele fala que o Dutra e o Góes são contra, que estão dizendo que vão renunciar, se for que o Brasil não está preparado para a guerra. Porque a gente deve pensar o seguinte: o rompimento de relações iria provocar algum tipo de retaliação. E os militares brasileiros tinham medo de não ter, um preparo suficiente, até mesmo em termos de equipamento, para enfrentar. E era a realidade. O Brasil rompeu relações com os países do eixo em janeiro, mas entrou na guerra em agosto de 42 por causa dos afundamentos de navios mercantes brasileiros, que ao longo de 42 e 43 foram 36. Nessas paredes estão os nomes de mais de 1000 praças, suboficiais e oficiais da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra que morreram em naufrágios e afundamentos por torpedeamento. A Alemanha não se contentava mais em afundar navios, era preciso provocar o maior número possível de vítimas. O curto intervalo entre os disparos impedia salvamentos, ato considerado como crime de guerra. Na costa sergipana, um único submarino, em menos de 12 horas, afundou 3 embarcações, provocando a morte de 551 brasileiros. Nós nos vimos inseridos numa coisa bastante grande, que foi a Batalha do Atlântico, que foi a campanha militar mais longa da Segunda Guerra Mundial. Né? A Marinha, então, protegia os navios mercantes. Organizava comboios e os navios de guerra, em geral navios pequenos, preparados para a guerra antissubmarino, protegiam esses comboios quando eles se deslocavam de um ponto para o outro. Fazendo esses comboios, elas garantiram abastecimento e também garantiram o suprimento de matérias-primas para o esforço de guerra aliado, que foi muito, muito importante mesmo, sem dúvida nenhuma. Né? Eles estavam autorizados a afundar navios brasileiros e de outras bandeiras da América do Sul, que não Chile e Argentina. Mas por que não Chile e Argentina? Bom, o Chile eu sei menos, a Argentina seguramente, porque estava tudo combinado para ser o porto seguro na volta. Claro. Né? E o Perón ficou muito rico vendendo passaportes na entrada, para quem quisesse. Né? Os afundamentos de navios brasileiros geraram protestos populares comandados pelos estudantes. A primeira cruzada da UNE contra o Estado Novo e a favor do rompimento das relações diplomáticas com o eixo foi em 1940. Há um momento em que há uma campanha muito grande dos estudantes, né, já UNE, para que o Brasil entre na guerra ao lado dos aliados. Né? E o Filinto Miller manda proibir a passeata. Filinto Miller, chefe de polícia. Chefe de polícia. E aí o Vasco Leitão da Cunha, que era o ministro interino da Justiça, manda prender o Filinto. Mas isso é interessante porque quem vai, inclusive, fazer parte dessa passeata é Alzira Vargas, filha de Getúlio. A entidade dos estudantes seguia uma linha liberal e democrática, mas a ala comunista estava constrangida pelo surpreendente pacto Hitler-Stalin que esmagou a Polônia. Ficaram imobilizados. Porque realmente o partido era monolítico, você não podia entrar em conflito. Não é? E depois, só em 41, quando os alemães invadiram a União Soviética, aí começa a haver uma manifestação mais clara. Um ano depois de entrar na guerra, os americanos avançam pelo norte da África no maior desembarque de tropas de todos os tempos. Em janeiro de 1943, Churchill e Roosevelt se encontram em Casablanca, recém-libertada, para acertar os próximos passos. De lá, Roosevelt cruza o Atlântico e aterriza em Natal para encontrar-se com Getúlio Vargas. A base aeronaval de Natal se transforma no trampolim da vitória, rota para a África e ponto de apoio da luta antissubmarina no Atlântico Sul. No encontro, Roosevelt pediu o envio de tropas brasileiras para lutar na Europa e Vargas concordou. 5 meses depois, um Catalina da Fábio ajudou a afundar o submarino U-199 perto de Cabo Frio, litoral fluminense. O avião foi batizado com o nome Arará,
em homenagem ao barco do mesmo nome, afundado por outro submarino, pouco antes do Brasil entrar na guerra. E essa patachoca, quantos submarinos localizou e destruiu? Há alguma estimativa? Oficialmente, um submarino localizado, não por ele, por um outro avião, pelo Ventura, que também veio nesse mesmo sistema de política de empréstimo e arrendamento, e que fez o primeiro ataque num submarino localizado aqui nas costas do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. O Ventura avariou o submarino, ele ficou impossibilitado tanto de submergir quanto também de navegar. E enquanto ele voltou para se abastecer no galeão de armamento, o Catalina, que pegou a mensagem do ataque, fez a interceptação e afundou o submarino com carga de profundidade. Além dos exaltados integralistas, fanáticos direitistas, patriotas alemães e italianos, uma outra força trabalhava a favor do eixo no Brasil. Era chamada Quinta Coluna. Agentes secretos passavam informações via rádio diretamente para o alto comando em Berlim. A polícia de São Paulo organizou esta impressionante exposição do copioso material utilizado para fins de propaganda e espionagem e encontrado em poder dos perigosos agentes. Uma rede mesmo organizada. Eram várias, né? A gente tem a descrição de pelo menos 3 grandes redes organizadas. E tinham vários escalões, digamos assim, várias ramificações disso. Aqueles que estavam na liderança desse processo de espionagem normalmente usavam as rádios. Naquele tempo, usar a rádio era um pouco complicado, precisava fazer o treinamento, as antenas apareciam. Outros que ficavam mais, digamos assim, diluídos nessa rede, eles poderiam ser considerados como colaboradores. As embaixadas alemã e italiana sustentavam muitos jornalistas e alguns jornais. A tradicional Gazeta de Notícias do Rio, que no século anterior publicava as crônicas de Eça de Queiroz, não escondia suas preferências pelas ideias de Hitler. O vespertino Meio-Dia do Rio, fundado em 1939, era financiado pela embaixada alemã e, mesmo sendo de ultradireita, contou com artigos assinados por notórios esquerdistas como Jorge Amado durante a vigência do pacto entre Hitler e Stalin. A agência telegráfica alemã Transocean oferecia gratuitamente farto material noticioso impregnado de doutrinação nazista que o Globo recusava por influência de um dos seus diretores, Herbert Moses, de origem judaica. A Quinta Coluna utilizou até o cinema ao alugar o Cine Teatro Broadway na Cinelândia, centro do Rio, para exibir filmes alemães. Quando o Brasil entrou na guerra em agosto de 1942, o governo proibiu a utilização de referências aos países do eixo no nome de entidades ou clubes desportivos. O tradicional Hospital Alemão em São Paulo virou Hospital Oswaldo Cruz. O sindicato Condor, que operava uma vasta rede de aviação, converteu-se nos Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul. Um dos mais antigos clubes de futebol do Brasil, o Sport Clube Germânia, virou o Esporte Clube Pinheiro. O Espanha Futebol Clube de Santos tornou-se o Jabaquara. O Palestra Itália de Minas Gerais passou a se chamar Cruzeiro. Com o Palestra de São Paulo, aconteceu o mesmo. O Palestra Itália foi fundado em 1914, agosto de 1914, dias depois de começar a Primeira Guerra Mundial, onde a Itália estava contra o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, vamos chamar assim. A Áustria era a grande vilã da Itália. E o clube foi fundado tendo como sócios honorários o embaixador italiano, o cônsul italiano aqui em São Paulo, para mostrar que a Itália era um país uno. E essa é a primeira bandeira. Palestra Itália. Palestra significando academia, uma academia de ginástica. Mais tarde, isso foi usado para mostrar que o clube era uma academia de futebol, a grande academia de futebol. E Itália, sem acento, porque está escrito em italiano. Quando o Brasil entrou na guerra em 1942 e o Getúlio Vargas obrigou as associações, entidades públicas a não adotarem nomes dos países adversários,
O clube se reuniu nesta sala, nesta mesa, para adotar um novo nome. E o nome escolhido, nome brasileiro, um nome associado ao Brasil, Palmeiras. Nesta mesa foi tomada essa decisão numa quinta-feira. No domingo, logo dias depois, o Palmeiras tem que enfrentar, decisão do campeonato, tem que enfrentar o São Paulo. E entrou em campo já com a nova camisa, com a bandeira do Brasil, com um oficial do Exército, da diretoria, para mostrar que o time não era só italiano, mas tinha brasileiros e tinha militares, estávamos numa ditadura, não esqueçam. Com um detalhe, a camisa do goleiro era a camisa azul, ao contrário da tradição em que a camisa do goleiro é branca, eles escolheram a camisa azul para lembrar a camisa da Azurra. E ganharam. Ganharam do São Paulo, um jogo emocionante. O São Paulo abandonou no meio e logo em seguida saiu essa declaração de um dos diretores do antigo Palestra e agora Palmeiras. Se não nos querem Palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. As medidas que foram tomadas pelo Brasil na ocasião eliminaram os canais de propaganda fascista, as escolas, as associações, a imprensa, etc. E, naturalmente, tudo isso deixou os imigrados um pouco ou muito desnorteados. Mas o fato mais importante da imigração italiana durante a guerra foi o fato de que mesmo antes de setembro de 43, quando a Itália deixou de ser aliada da Alemanha e por isso deixou de ser inimiga do Brasil, os italianos foram sim naturalmente reprimidos, perseguidos individualmente e reprimidos, quem sabe com a exceção do Rio Grande do Sul, também como coletividade, mas muito pouco se nós pensamos o que aconteceu aos alemães e aos japoneses. Quem mais sofreu os efeitos da guerra em São Paulo foram os nipo-brasileiros, os descendentes de japoneses. Os alemães em São Paulo porque eram estavam poucos. no interior mesmo, né? Havia também, uma parte da imigração já tinha vindo para São Paulo, se concentrava em torno da Praça da Sé, e havia muitos imigrantes e descendentes também morando em Santos. E eles foram expulsos, eles foram literalmente deportados, tanto de Santos quanto da região da Sé, e foram levados para o interior de São Paulo, isso já quando o Brasil declarou guerra ao eixo, quer dizer, já no contexto mesmo do envolvimento, vamos dizer, político e militar do Brasil com a guerra. Aqui em Porto Alegre houve ataques a estabelecimentos de alemães, né? No bairro do Bonfim havia uma fábrica de caramelos e doces e balas, né? Que pertencia a italianos e que foi incendiada. E eu me lembro, né, do incêndio dessa fábrica. Não foi um horror porque a gente comeu bala como nunca na vida, né? Sobrou para todo mundo ali. Outra história onde entra a xenofobia passa-se aqui no Rio de Janeiro, neste bar chamado Bar Luiz, centenário, que trocou de nome várias vezes, até que finalmente ficou Bar Adolfo. Em 1942, os estudantes do Colégio Pedro II, aqui um colégio de elite, talvez o melhor, mas aqui muito perto, saíram para a rua porque imaginavam que esse Bar Adolfo era uma homenagem a Adolf Hitler. Houve um quebra-quebra e trocou de nome para Bar Luiz, tornando símbolo da vida boêmia do Rio de Janeiro. Criança em Vila Isabel, eu assisti na minha rua o velho vendedor de guarda-chuvas ambulante que passava periodicamente pela rua com uma barba, evidentemente judeu, meio curvado, e os meninos da rua, naquele fervor também xenófobo e vândalo, né, começaram a apedrejá-lo, gringo, 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 tiraram o sangue dele e ele teve que se refugiar nas casas vizinhas. Muitos anos depois, já repórter, trabalhando na revista Manchete, em maio de 57, eu preparei uma matéria com filhos de sobreviventes da Segunda Guerra aqui no Brasil e localizei uma aeromoça da Paner, cujo pai tinha sido linchado até a morte na Praça Mauá, aqui do Rio de Janeiro.
Outra forma de retaliação contra os estrangeiros nascidos em países do eixo foram os chamados campos de internamento. Eles funcionaram entre os anos de 42 e 45 nos estados do Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Calcula-se que entre 3 e 5 mil estrangeiros inimigos tenham sido detidos. A partir desse momento em que o Brasil está alinhado com os aliados, ele deve demonstrar com ações a sua participação efetiva na questão da contenção do nazismo no Brasil. Né? Então, é uma exigência, uma pressão internacional para que as pessoas fossem recolhidas e internadas, que os inimigos de guerra civis fossem recolhidos e internados, porque há uma prática na Segunda Guerra bastante difundida de internamento de civis. Esse teco-teco é o famoso paulistinha, feito de madeira, lona, muito simples, fabricado pela fábrica de Francisco Pinhatari, mais tarde conhecido como Baby Pinhatari, famoso playboy dos anos 50. Foram fabricados 700 desses aviões, distribuídos aos aeroclubes de todo o Brasil, graças à campanha de Assis Chateaubriand, chamada Asas para o Brasil. O Brasil entrou na era da aviação graças a essa maravilhosa iniciativa de Assis Chateaubriand e das suas publicações por todo o Brasil. Essa não era a única campanha de mobilização para o esforço de guerra. Para economizar combustível, surgiram os carros a gasogênio movidos a carvão. Era carvão de churrasqueira, daquele churrasco de fim de semana. Ele tinha uma fornalha, tinha uma ventoinha que ligava e ficava durante 10 minutos, sei lá quanto, até que pegava o fogo, fazia a fumaça, lá, o gás do carvão, e o gasogênio funcionava com 25% a 30% da potência do motor. Né? Dizem que todos os gasogênios acabaram em Santos, a piada, porque descia e não conseguia subir a serra. As pessoas também podiam doar peças de metal para a fabricação de armas e artefatos de borracha para a produção de pneus. Passou o caminhão da campanha da borracha no bairro do Bonfim e a única coisa de borracha que eu tinha era uma bola, né? E que meu pai tinha me comprado. Meu pai era pobre, ele me comprou com sacrifício e eu entreguei a minha bola de borracha, né? E a guerra foi ganha graças a essa bola. Eu não tenho dúvida, né, de que o pneu no qual ela se transformou foi decisivo para a vitória aliada. Né? Não há a menor dúvida. No próximo bloco, a cobra está fumando, senta a pua. O humor brasileiro veste o uniforme e vai à luta. Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. Despreparo, frio e artilharia alemã pela frente. Foram muitas as dificuldades dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, mas a atuação de nossos soldados surpreendeu a todos, inclusive a eles mesmos. O Brasil entrou na guerra em agosto de 1942, mas só em junho de 1944 partiram as primeiras tropas brasileiras rumo à Itália. Era um quartel que cabia, 500, 600 pessoas e estava recebendo de 2 a 3 mil convocados. De repente. De repente, tá? Bom, e as pessoas tinham saído deixando seus afazeres, deixando sua família. As primeiras noites foram terríveis. Esses jovens se embebedavam e saíam à rua em tropelias de toda ordem, a ponto da unidade ter que sair, botar uma fração de tropa na rua para caçá-los e voltarem a pau e pedra para o quartel. Eu esperava encontrar, assim, entre os convocados, assim, um clima de ódio ao nazismo, de repulsa por aqueles afundamentos de navios e tudo, e o que eu encontrei foi muito diferente, porque acontece que a grande maioria dos convocados
não era do Rio de São Paulo, era do interior. E para eles a coisa foi muito mais distante. Para mim foi uma surpresa completa encontrar aqueles homens completamente avessos ao que estava acontecendo. A FEB era um exército de cidadãos de farda, civis fardados. Convocados. E uma convocação que muitas vezes foi feita de uma maneira absurda. Aleatória? Por exemplo, vários médicos foram convocados não para servirem como oficiais médicos, mas para servirem de oficiais de infantaria. Quer dizer, o país desperdiça 6 anos para formar um profissional e vai usá-lo como bucha de canhão. A viagem rumo à Europa já foi a primeira grande provação para os pracinhas. É uma aventura inesquecível essa de ser transportado sem uma luz sequer durante a escuridão, porque tem sempre a expectativa do submarino, tá? É uma coisa incomparável, uma lição de vida inenarrável. E a chegada na Itália? A chegada na Itália, bom, foi dramática, porque você vê aquela cidade Nápoles completamente destruída, quer dizer, a cidade foi em grande parte destruída. Então você vê aquela cidade, aqueles navios afundados na Bahia, os navios afundados, com os cascos aparecendo, e depois o navio encostando no porto, aquele embarcadouro completamente, os prédios completamente destruídos. Foi impressionante. Em solo italiano, os brasileiros foram integrados ao 5º Exército Americano, onde puderam comprovar que o racismo não era uma exclusividade fascista. Uma coisa que me impressionou na viagem, me impressionou muito, foi a discriminação racial entre os americanos. Que havia na tripulação americana, havia alguns negros e mulatos. E eles tinham os compartimentos à parte, uma parte completamente isolada do navio, e tínhamos refeições à parte. E essa discriminação eu a vi no decorrer de todas as ações militares. O que pensa o combatente na hora do combate? Quer dizer, ele está dominado por alguma paixão, por alguma ideia, por um senso de justiça? Não, na hora o indivíduo trata de salvar a pele. Trata de salvar a pele, mesmo que ele tenha ido voluntário e querendo combater e tudo, mas na hora H a gente pensa em se salvar. No front da Itália, os soldados recebiam notícias através do jornal Cruzeiro do Sul. Mas logo o Globo também passou a publicar semanalmente o Globo Expedicionário, que levava aos pracinhas as notícias do Brasil e do mundo. O jornal teve 27 edições de setembro de 1944 a maio de 45. Eu sempre lia o jornal do 5º Exército Americano, os Stars and Stripes, que era um jornal bastante bom e que noticiava tudo com um espírito bastante aberto. Havia um programa de rádio que nós não escutávamos, mas o pessoal que estava atrás escutava. Uma emoção sem conta, né? Eu deitado em cima da vela, depois de um dia de ataque, um ataque bem sucedido, um ataque vitorioso, a nossa tropa estava nas posições em que tinha conquistado, e o telefone de campanha me dizia que tinha ouvido no rádio que minha filha tinha nascido. Havia numa cidade chamada Como, próxima à Suíça, né, uma rádio que chamava Rádio Vitória, uma rádio nazista, transmitia em 10, 12 idiomas para as tropas aliadas. E numa hora, diariamente, a 1h30 ou 2 horas da tarde, tinha uma hora chamada Hora Auriverde. Havia uma estenógrafa, que era estenógrafa em Berlim, que foi convocada, havia um brasileiro que foi tomado prisioneiro, tinha outro que estudava canto na Itália, enfim. E tentaram enquadrar essas pessoas como traidores da pátria. Essas pessoas foram absolvidas, porque não foi caracterizado traição nenhuma à pátria. Eles estavam ali à força, ou seriam mortos, ou sei lá o quê.
Escolhidos a dedo pelo comando militar e os donos dos jornais, os correspondentes de guerra eram geralmente anti-Vargas, liberais ou comunistas. Além de fotógrafos e cinegrafistas, estavam as estrelas da imprensa diária. Rubem Braga, do Diário Carioca, Egídio Skeff, do Globo, Raul Brandão, do Correio da Manhã, o então já famoso Joel Silveira, dos Diários Associados. Na Itália, deve-se lembrar quem foi o nosso cinegrafista lá, Fernando Stamato. Eu acho que o que ele fez, ainda fez muito. Porque ele tinha uma câmera com uma lente de 47 milímetros. E tem coisas dramáticas. No dia em que é aprisionada a 148ª Divisão Alemã, eles aprisionaram coisas assim, 80 canhões, 1.500 viaturas, mas entre soldados e oficiais, 14.779 combatentes. O Stamato assistindo as coisas desesperado, que ele não tinha um só metro de negativo com ele. Um cinegrafista americano cedeu a ele, deu 3 rolinhos de 90 metros. Isso que ele fez as cenas do aprisionamento que está no CT aí. Os repórteres que acompanhavam nossas tropas logo puderam perceber que, além dos alemães, os pracinhas tinham outro inimigo, o despreparo. Na realidade, nós aprendemos em ação. Nós chegamos completamente destreinados, porque nós tínhamos treinado por um outro tipo de combate. Sim, a formação brasileira era toda francesa. Toda francesa. Porém, apesar da desconfiança dos próprios aliados, a cobra fumou. A participação brasileira no front italiano foi marcada por grandes feitos, como a tomada de Montese, Castelnuovo e Monte Castelo, pontos estratégicos da região. Estima-se que só na Batalha de Monte Castelo tenham morrido 300 soldados brasileiros. Se aos nossos soldados faltava experiência, sobrava disposição para lutar, tanto em terra como pelo ar. Nos céus, a grande estrela brasileira era o P-47. A FAB tinha 4 esquadrilhas dele, todos eles com o símbolo Sentapua, e este aparelho extraordinário, desenhado durante a guerra, concebido para duplas missões, ou caça ou bombardeio. A FAB preferiu usá-lo como avião de ataque, porque àquela altura a Luftwaffe já não tinha aviões para serem abatidos. E este aparelho serviu em 89 missões, sem ser abatido. Até hoje é mantido em perfeitas condições de voo. Os primeiros combatentes regressaram ao Rio de Janeiro em julho de 45. As tropas foram recebidas com uma grande festa na Cinelândia. Foi triunfal, eu não esperava aquele... Foi um delírio, não é? A nossa volta foi um delírio. Realmente, a população no Rio de Janeiro foi uma coisa, foi impressionante, foi impressionante. A memória mais remota que eu tenho da minha vida é aos 3 anos de idade, 1945, a chegada dos pracinhas no Rio de Janeiro, que minha mãe me levou com meu pai. Eu estava no colo dela ali em frente, onde hoje seria a entrada para o Museu de Arte Moderna, ali pelo aterro, que ali a água do mar ia até ali. Eu encostado na murada e eu no colo da minha mãe, na altura de um adulto, e tinha um senhor com chapéu, usamos chapéu naquela época. Eu tirei o chapéu da cabeça dele e botei na minha, e a minha mãe ficou toda constrangida. Cara, que é isso, menino? Porque ela estava esperando um pracinha amigo nosso, Rubinho, que tinha lutado na Itália. Houve o desfile, né, e a volta dos pracinhas, né, a gente cantando o hino expedicionário, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, né? E realmente, assim, foi um momento de grande emoção. O Brasil mandou 25 mil homens para lutar contra o nazifascismo na Itália. Ficaram 239 dias em combate. Morreram cerca de 500, entre soldados, oficiais, aviadores da FAB e pessoal de terra.
estão todos enterrados aqui. Estavam antes em Pistoia, foram transladados para cá e homenageados nesse monumento. Entre eles, Max Wolff Filho, o mais condecorado de todos os soldados, morto em combate e oriundo do norte do Paraná. Este homem foi sargento no meu batalhão. No meu batalhão. Eu ele foi vi... herói? Ele foi... Foi herói, foi um grande herói. Foi um grande herói. Ele estava numa companhia de comando. E nessa companhia de comando, ele servia a todo lugar onde se precisasse de coragem e onde precisasse de valor, ele estava lá para ajudar quem quer que fosse para ajudar. Nós temos, Gini, você sabe disso, no Brasil, uma mania de desconstruir e jogar pedra no passado. Então, a nossa independência não foi de verdade, a abolição não foi para valer, a república de mentiria, tudo é... E a entrada na guerra teria sido também, como dizem os portugueses, uma treta. Quer dizer, alguma coisa mal ajambrada e tal. Quer dizer, eu acho que foi fundamental. Quer dizer, eu acho que foi um passo de inserção do Brasil no mundo. Dizer, nós estamos presentes numa crise forte. Claro que isso teve vantagens estratégicas para o país. Materiais e tal, siderurgia, quer dizer, mas em termos mais de longo prazo, foi uma opção por integrar o Brasil, sabe, numa configuração internacional que acabou sendo a configuração vitoriosa. É evidente que o Brasil teve um significado, particularmente na Itália, e isto é inegável. Não é? Lógico, não é um fato que vai determinar o andamento da guerra, mas é um fato participativo que não merece ser rebaixado em sua importância. Não é? Em nenhum momento quem tenta manter viva essa história da guerra quer glamourizar isso, né? Todo mundo quer, até mesmo a comunidade judaica, internacional, todo mundo fala como é importante você não esquecer o que foi acontecido, porque senão tem um maluco aí que está dizendo que não aconteceu, né, e tudo mais, enfim, aí fica essa coisa, porque se você deixar, a coisa volta mais forte, né? Ainda com essa ideia de trazer essa história do Brasil na Segunda Guerra, eu tinha um projeto que era ir até a Itália e percorrer todos os lugares onde a FEB lutou, onde até hoje os brasileiros são lembrados com um carinho, uma honra, com um negócio muito especial. Pela terceira ou quarta geração. Exatamente. Né? Então eu consegui, esse ano em abril, percorrer essa rota da FEB numa época especial lá na Itália, o 25 de abril, uma época que eles celebram a libertação do país. Então a gente foi para lá e conseguiu fazer... Reviver. Exatamente, fazer um movimento muito interessante para... botar isso numa moldura, essa história numa moldura muito interessante para todo mundo saber que essa história é de muito valor. E não deixar morrer. É isso aí. No próximo episódio, dia 1º de dezembro, o Paraíso Proibido. O Brasil, país do futuro, reinventado pelos refugiados. Boa noite. Uma terra que eu não permita Deus que eu vou, sem que volte para lá, sem que leve por vida esse jeito que te motivar.